Boa noite, gente. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco agora e sempre, iluminando esse nosso caminho, por esse maravilhoso universo de Deus. Eu não canso de falar isso não, sabia? Olha, eu plantei um ipê na frente da minha casa. Demorou 4 anos, porque 2 anos eu deixei no vaso. Depois, para eu conseguir plantar esse ipê, que foram necessárias outras 2 árvores que eu tentei plantar, porque roubaram. Eu plantei uma vez, roubaram, plantei a segunda, roubaram. Na terceira, eu deixei 2 anos ali guardado e plantei com uma cerca, quase com um cadeado, para que a árvore ficasse. E agora, há 2 anos, o que aconteceu? Nasceram as flores. Então, assim, eu fiquei muito feliz. Eu fui em casa e vi aquelas flores. E é um presente de Deus, não é verdade? Eu acho assim, eu vou plantar o ipê e vou morrer e não vou ver isso nascer. Acho que eu vou morrer e não vou ver flor no meu ipê. Não, eu vi. Que cor? Então agora já posso morrer também. Que cor que é? Que cor que é? É amarelo. Ai, que lindo, é o meu sonho. Eu já tive um, mas... Eu comprei vários ipê amarelos, porque roubaram, né? Aqui em São Paulo, um negócio complicado. Os ipês, não sei porquê. Em São Paulo podia ser tão florida, eu acho que... E aí nasceram aquelas florzinhas de ipê amarelo. Aí eu pensei, poxa, Deus está me dando um presente. A gente chega às vezes tão correndo em casa, meio chateado às vezes com algumas coisas. Quando eu vi aquelas florzinhas do ipê, lembrei disso que eu falo toda hora nas minhas palestras, que é a presença, né, de Deus nesse universo. Mostra isso pra gente, nas pequenas coisas, né? Então, semana passada apareceram essas florzinhas. Hoje nós vamos ver o tema, que bom, né? Virou. O tema que está lá no capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. O que seria escândalo? É uma coisa interessante para a gente pensar. Porque nós vivemos num mundo de escândalos. Não sei se vocês concordam comigo, mas é um escândalo atrás do outro. Para a gente começar a entender o que é escândalo, eu vou trazer a passagem evangélica que fala sobre esse texto, né? Se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Jesus, ele foi bem objetivo. É para cortar. Não é para deixar, talvez, relativo, né? Então, acho que é melhor deixar um pouco. Não, ele falou o seguinte, corta. E aí ele continua, é um subtítulo do capítulo 8. O texto está expresso nos seguintes termos: se vossa mão ou vosso pé é um motivo de escândalo, cortai-os e atirai-os longe de vós. Então, não é simplesmente cortar, não. É afastar da gente, jogar fora, né? É bem melhor para vós que entreis na vida não tendo senão um pé ou uma só mão, do que em ter 2 e ser lançado no fogo eterno. Então, é melhor cortar, daqui a pouco a gente vai explicar melhor, do que deixar e entrar no fogo eterno, se perder. Esse fogo eterno é se perder, se distanciar de Deus. E se o vosso olho vos é motivo de escândalo, arrancai e lançai longe de vós. É melhor para vós que entreis na vida não tendo senão um olho, que terdes 2 e seja precipitado ao fogo do inferno. Então Jesus, ele parece duro, né? Mas ao mesmo tempo que ele está parecendo aqui duro, ele é muito amoroso com a gente. Tipo, você está nesses escândalos, que a gente vai ver que tipo de escândalos, corta isso, afasta de você, né? Então, a primeira advertência, que não é bem essa, mas nós vamos ver, que é o seguinte: primeira advertência, mas é do homem com quem o escândalo venha. Isso é, o escândalo vai vir, mas ai daquele que comete esse escândalo. O escândalo é necessário, mas ai daquele que comete esse escândalo. Então, é preferível que entre na vida ter um só pé, um só olho, do que ter 2 e seja lançado ao fogo eterno. O que é escândalo? Está repetindo, só para a gente ter entendimento. O que é escândalo? Escândalo é alguma coisa que vai contra a moral, contra alguma cultura, alguma norma do povo, que se sobressai e todo mundo fica comentando.
Não é assim que é o escândalo? Não vou citar escândalos aí, porque nós temos muitos, né? Escândalo. Todo mundo comenta a respeito disso. Isso é um escândalo na vida nossa aqui. Então é quando vai contra a moral. Mas Jesus, ele vai mais profundo nesse escândalo. Escândalo é toda imperfeição que nos leva ao mal. Imperfeições nossas, profundas, nossas imperfeições e vícios pessoais, que nos levam a cometer o mal. Então todo o mal é escândalo. É diferente. Não é só se afastar da moral, não. É todo o mal que cometemos, né? Então, o que significa essa palavra? Tem necessidade da nossa de existência de escândalos? Será que os escândalos são necessários? Vamos pensar. Eles são necessários. Por que eles são necessários? Porque ainda nós somos meio mauzinhos. Nós somos meio mauzinhos. Nós ainda estamos em provas e estamos em expiações. Então, para nos corrigir a rota, vem um escândalo, para nos colocar de novo no caminho certo. Então, esses escândalos vêm para nos colocar na rota. Que rota? Que rota que é essa? A rota do bem, para nós alcançarmos a perfeição. Então, esses escândalos vêm, mas veja bem, eles vêm. Mas Jesus alerta, mas ai daquele que comete. Então, aquele que cometeu o escândalo também vai responder por causa de uma lei, que é uma lei de Deus, chamada lei de causa e efeito. Já ouviu falar dela? Lei de causa e efeito. Aquela que a gente faz, a gente vai colher. Não é uma lei ruim. Pessoas sabem, é uma lei de causa e efeito, é uma coisa ruim. Não é. Ela é uma lei que dá equilíbrio. Porque quando você faz o bem também, você vai colher o bem. Não é só o mal que a gente colhe na lei de causa e efeito. Quando a gente fala de causa e efeito, todo mundo lembra das coisas ruins, mas não é. As coisas boas também são colhidas pela lei de causa e efeito. É uma lei. E nós temos uma outra lei de Deus chamada lei de reencarnação, que dá a oportunidade da gente se purificar perante o Criador. Essa purificação espiritual através das nossas provas. Vocês sabem o que é prova, né? Sim. E sabem o que é expiação. Então, através dessas provas e essas expiações e esses escândalos, é que a gente vai se reabilitando perante as leis de Deus e de Deus, né? Que subsídio a doutrina espírita oferece para a melhor compreensão do tema? Então, é simples. Qual é o subsídio que a doutrina nos dá? A lei de causa e efeito. Por exemplo, se eu sou uma péssima filha para o meu pai, péssima filha para os meus pais, veja bem, eu estou cometendo um problema, estou criando um problema para mim, mas meu pai, por sua vez, foi um péssimo filho para o pai dele. O que está acontecendo com ele? Respondendo pela lei de causa e efeito. Tudo bem? Eu vou responder também, ou eu estou livre? Eu fiz ele passar por aquilo, agora eu estou livre. Não, eu vou responder pelaquilo que eu estou fazendo. Então é uma lei. Então muitas vezes, fulano foi assassinado. Realmente foi assassinado. Vou baixar a vibração da gente aqui. Foi assassinado. Alguém o assassinou. Um bandido, por exemplo. O assassinou. Aquele bandido é o que ocasionou escândalo. Ai daquele que faz o escândalo. Ele vai responder perante as leis de Deus. Está claro isso? Porque ninguém nasce aqui no planeta para matar, roubar. Isso aí é o livre-arbítrio das pessoas. Ninguém veio aqui, eu vim aqui, nasci para matá-la. Deus mandou. Não. Eu usei meu livre-arbítrio e a matei. É um escândalo. E eu vou responder por aquilo. Por quê? Porque talvez em alguma outra encarnação minha, lá para trás, nas outras reencarnações, eu tenha matado alguma pessoa. Feito alguma coisa que não deveria. Então eu venho nessa para reequilibrar. Dá para ver isso? Vem
tem um escândalo, é necessário para o equilíbrio. Veja bem, no momento que toda a humanidade, não sei se está longe disso, mas os 7.000 bilhões de habitantes estiverem no bem total, fazendo o bem, usando aquela máxima que Jesus nos ensina, fazer o outro que gostaria que o outro fizesse para mim, estando na caridade, vocês acham que há necessidade de escândalos? Não. Porque se todos estão fazendo bem, sempre fazendo bem, não tem necessidade de escândalo. Então, em mundos superiores, mais evoluídos do que a Terra, não tem necessidade disso. Por que nós temos? Porque nós ainda somos malzinhos. Nós somos malzinhos. Até Paulo de Tarso fala isso, que ele era Paulo de Tarso falava que ele era malzinho. Imagine eu aqui se eu vou falar que eu sou boazinha. Não sou malzinha ainda, não é? Então, lá no escândalo normal que a gente tem, sentido vulgar, repercussão de uma ação que vai em contra da moral do decoro. Aqui, ó, já acontece. Isso aí são escândalos, mas no sentido vulgar. No sentido de escândalo, no sentido evangélico, no sentido do Cristo, ele está falando que é tudo que resulta de vícios das intervenções humanas, como sem repercussão. Significa, se eu faço mal sem ninguém saber, eu que pratiquei, mas ninguém sabe, eu estou cometendo um escândalo, mesmo escondidinho, mesmo eu pensando. Vou levar mais profundamente isso. Mesmo eu pensando com raiva do outro e jogando mal para o outro, com inveja, por exemplo, que é um negócio fantástico, né? Eu adoro esse sentimento, chamado inveja. É um negócio assim que eu fico louca quando eu vejo. O que é inveja, gente? Inveja é uma coisa interessante. É você querer o bem do outro, o bem do outro. O bem no sentido das coisas materiais do outro, assim como a própria alegria do outro, a bondade do outro, a intelectualidade do outro. É isso, é querer o bem do outro, o bem para si. Só que a pessoa, como ela não consegue, e ela se coloca abaixo do outro, o que ela quer fazer com o outro? Destruir o outro. Como ela não consegue, ela vai tentar destruir. Através de quê? Fofocas, calúnias, maledicências. Já sofreram isso? Já sofreram calúnia? É bem difícil isso, né? A gente não consegue depois modificar, não, muitas vezes a gente não consegue. São as calúnias. Por quê? Por causa das invejas, né? Então isso já é um vício. É um vício, é um mal, espiritualmente falando. Não é só escândalo de coisas que a gente vê aí no mundo material, é escândalos na parte espiritual. Né? É a armadilha que se põe no caminho do inimigo para fazê-lo cair. Vocês já viram isso acontecer? Pessoas que colocam armadilhas para a pessoa cair, armando situações. Não é só em novela e filme que isso existe, não, gente, é no mundo real, né? Isso é escândalo, é aquilo que dá o que falar por causa de indignação por ser contrário à moral. É o que a gente vê aí. No sentido espiritual, a moral é todo obstáculo com sua conduta, uma pessoa pode representar para a vida, para a moralidade das outras pessoas. Porque nós estamos aqui para quê? Para nós exemplificarmos para o outro. Isso é uma coisa muito importante. E eu não tenho, isso a gente tem que ter muito claro dentro da gente, a condição de modificar o outro. Não tem. Existe uma lei chamada lei de liberdade. Eu não posso, porque existe o livre-arbítrio, mudar o livre-arbítrio do outro. Porque aí eu já estou entrando no outro. E eu estou indo contra Deus. Eu tenho que aceitar a pessoa como ela está no seu livre-arbítrio. Não é assim? Quando eu quero me impor, e aí minha situação, impor a situação, eu estou tirando esse livre-arbítrio da pessoa.
e estou cometendo uma falta grave e cometendo um grande mal. Quando eu quero que a minha vontade vá em cima dela, eu estou cometendo um grande mal. Então, se a gente for perceber e estudar direitinho a doutrina e as leis divinas e tudo, a gente vai ver que a gente comete mais mal do que bem. Mas, Tereza, eu sou uma pessoa do bem. Você até acha que é. Mas lá, se você for analisar direitinho, por isso que eu digo que a gente é irmãozinho. A gente comece mais mal do que bem. Nessa situação de eu querer mudar o pensamento do outro, a gente está cometendo o mal, porque eu estou agredindo a lei de Deus, que é a lei de livre-arbítrio. Hoje está muito sério isso, gente. As pessoas querendo que a gente pense como elas querem. A gente não pode ter as nossas opiniões. Comigo aconteceu isso hoje com um primo meu. Tá certo? Eu não posso ter minha opinião. É minha opinião. Eu sou questionada da minha opinião. Simplesmente dei uma resposta para ele. E ele pensou, né? Porque aí ele ficou pensando, dei a resposta. Eu tenho minha opinião. A gente tem que aprender a respeitar as opiniões das pessoas. Não é porque eu tenho opinião diferente que eu não vou gostar de você. Vou gostar de você, só que a minha opinião é outra. Casamento é assim, gente. Casamento a gente tem opinião diferente, marido e mulher, em tudo. Não é uma coisa interessante? Boa parte dos casamentos é assim, opiniões diferentes. E está ali, junto, se amando, aprendendo a amar. Funciona meio assim. Não é legal esse negócio de casamento? Eu acho maravilhoso. Tem vários tipos de escândalo. Escândalo previsto, mas não desejado. Ele é previsto, mas não é desejado. Quando por dever de ofício sujeitamos alguém ao ridículo. Coloca uma pessoa no ridículo. É aqui, ó, escândalo previsto. O escândalo previsto e desejado. Pode-se, por interesse pessoal, obter alguma vantagem na queda do nosso próximo, ou para danificá-lo espiritualmente. A gente quer que o outro. Vocês não sabem como é trabalhar no bem. Vocês não têm ideia disso. Eu espero que vocês venham ser trabalhadores tentando fazer o bem. A gente às vezes também acha que acaba até fazendo mal. A gente sofre ataque de tudo quanto é lado. Vocês não têm noção disso. É ataque de tudo quanto é lado. Até de madrugada isso acontece. Como? Espíritos que vão lá na sua casa, bater na sua porta e falam as coisas. Acontece comigo. Tá certo? Vamos lá, do mal, espíritos inferiores. Vão atacar a gente em tudo quanto é lugar. Então, por quê? Porque quando a gente está falando um orador, um expositor, um trabalhador, ele, apesar do mal que ele tem dentro dele, naquele momento ele está tentando fazer o melhor do bem. E a espiritualidade, e muitas pessoas encarnadas não querem que isso aconteça. É só vocês repararem aí. Então é uma luta contínua contra a espiritualidade aí negativa. Né? Escândalo passivo, quando recebemos em razão da nossa fraqueza ou ignorância. A gente ignora, quando vê, está metido no escândalo passivo desse aqui, pela ignorância. Gente, a pior coisa que tem no mundo chama-se ignorância. Porque a gente não conhecendo e ignorando, a gente faz coisas que não tem noção. Tá? Se eu tivesse, às vezes, possibilidade com algumas pessoas do nosso país, chegasse pessoalmente na frente dela por 10 segundos e falasse simplesmente assim: você sabe que você vai desencarnar? Só isso que eu gostaria de falar. Tem algumas pessoas que assim, não quero falar uma lição de moral, não. Queria só falar o seguinte: você sabe que você vai desencarnar? Você tem ideia disso? Ou você acha que você vai viver eternamente? Vai viver eternamente, porque o espírito continua no mundo espiritual, mas eternamente encarnado aqui, como essa pessoa. Algumas pessoas mereceriam ouvir isso. Até estava querendo dar um pulinho, às vezes, do sírio libanês,
para falar isso pessoalmente para algumas pessoas que ficam internadas lá. Né? Nossa, que essas pessoas estão internadas lá, se eu tivesse acesso, passassem por uma UTI ou por um quarto, chegar pessoalmente ali e falar só uma observação. Você sabia que você vai desencarnar? Nossa, Tipo, só isso. Não hoje, mas que você vai. E aí complementar. E a vida continua. Só para complementar. E você vai responder por isso? Só para ter uma ideia. Porque às vezes as pessoas não têm, por ignorância. São ignorantes. E aí cometem atrocidades. Tá certo? É preciso que haja escândalo no mundo? Nós vimos que sim. Para quê? Para colocar no eixo, purificação. É importante esses escândalos. Agora, quando o mundo chegar ao mundo celeste, a Terra, por exemplo, que nós vamos chegar, mundos felizes e celestes, onde só habitam espíritos bons e puros, não tem necessidade de escândalo. Num mundo como o nosso, de provas e expiações, e em mundos primitivos, faz-se necessário. Com decorrência das imperfeições humanas, porque nós somos imperfeitos. Vocês sabem disso também, né? Estou dando duas boas notícias para vocês hoje. Nós vamos desencarnar e nós somos imperfeitos. Porque tinha uma senhora aqui uma outra vez, uma senhora, acho que ela não veio mais, porque eu não vi, mas ela estava sentada aqui na primeira fila. Vocês lembram disso? Estava sentada aqui na primeira fila. Não era. A senhora tinha uma certa idade. E eu falei para ela que a gente precisava, a gente vai desencarnar, depois a gente vai reencarnar de novo, que é uma lei. Não. Você lembra disso? Quem estava aqui? mais ou menos. Não. Eu não vou reencarnar mais. Acabou, entendeu a palestra e ela chegou perto de mim quase me agredindo, né? Lógico que ela é uma pessoa educada, mas agredindo no sentido figurado. Eu não vou reencarnar mais. Sério? Eu falei, minha senhora, eu quero dizer para a senhora vai reencarnar de novo. Eu não vou, eu não quero. A senhora até tem esse direito de ficar alguns tempos, sei lá, alguns milênios no mundo espiritual, mas vai chegar a hora que a senhora vai ter que reencarnar. Eu não vou. Todo mundo tomando passe lá e eu discutindo, mais brincando. E ela disse o seguinte, aí eu falei assim para ela, tudo bem, então vamos perguntar, a senhora é perfeita? Aí ela falou. E virou as costas e foi embora. Por quê? Não preciso nem responder. Por quê? Porque quando nós chegarmos à perfeição, não vai haver mais necessidade de encarnação. Nós só vamos encarnar quando nós ainda estivermos com essas imperfeições. Para quê? Para tirá-las. Tirar os nossos vícios e as nossas imperfeições. Nos purificarmos. Elevarmos espiritualmente. Sair daqui bravo. Torna-se mecanismo de lição para uns e prova para os outros. É preciso que haja lição no mundo? Sim, porque pode ser uma prova para um e punição. Punição também. Punição no bom sentido, apesar que Deus não pune. Na realidade, é uma reeducação. É preciso que haja lição, nós já vimos? Não há para homens a obrigação de praticar o mal. Ninguém veio com obrigação de praticar o mal. Não, Tereza, eu recebi uma missão de Deus. E eu vim para praticar o mal. Será que é assim? Não. Qual é a missão que Deus nos dá? É a prática do bem. Deus quer a nossa felicidade. Mas eu não acho isso. Não, mas é isso que Ele quer da gente, a nossa felicidade. E quer que nós nos aproximamos dEle. Na realidade, Ele quer que nós conheçamos a verdade. A verdade. Que verdade é essa? A verdade, só um minutinho, está em todo o Evangelho de Jesus. Tudo, Jesus veio trazer isso para a gente, que são as leis divinas. Então Ele quer que a gente conheça a verdade, né?
para nós chegarmos à pura e eterna felicidade como espíritos puros. É isso que Deus quer de nós, sim. O escândalo não promove um despertar coletivo? Ah, sim. Né? Claro, Tipo assim, sim. quando você Nem fica... sempre, né? Porque, Não. por exemplo, hoje eu tive um problema porque a pessoa não aceita isso. Não, mas assim... Despertar em algumas em termos consciências. grupais, sociais, sabe? Um escândalo, por exemplo, escândalos políticos que transformaram completamente o panorama político no Brasil nos últimos 5 Para algumas anos. pessoas, não são todas. A gente tem que entender as consciências. Lembra aquilo? Consciência. Algumas pessoas vivem em bolhas ideológicas. Sim. Conhece bolha ideológica? Ou Eu criei esse nome hoje. Eu que criei esse nome. São bolhas ideológicas. registra Vive dentro dessas bolinhas ideológicas. de seitas. E o que são bolhas de ideologia? Porque o que eu aprendo com o Espiritismo, que Kardec nos chama, a sermos livres pensadores. Para ser um livre pensador, a gente tem que estar aberto. A gente tem que ser maior do que essas ideologias. E quando essas pessoas estão dentro dessas bolhas ideológicas, como é que vai furar? Se eu acho que aquilo é o que é certo. Eu acho que eu estou fazendo é certo, que eu luto é certo. Você está fora, você está vendo que está tudo errado. A pessoa está ali, naquela bolinha, ela não vê. É espiritual. Não é? Como é que ela quebra? Se ela está doutrinada nesse sentido, nessa bolinha. Então, esses escândalos, para essas pessoas que estão nessas bolhas, eles não veem. Não funciona. Estão cegos. Certo? Não enxergam. Fala, você quer parar. Não enxerga. Quando eles vão enxergar? Talvez em outras encarnações, talvez ele passando por um problema daquilo que ele tanto defende, passar por uma situação em algum outro país que passe por aquele problema e ele entender. Talvez não seja nessa encarnação. Talvez, entendeu? É muito talvez aí para a gente tentar entender. Mas eles vivem nessas bolinhas ideológicas, não quebram. Então, vamos ver. Vieram os escândalos. Alguns estão vendo. Estão aprendendo com isso. E estão tomando posicionamentos. Isso que eu acho legal. Não é? Não vou citar nomes, mas tem uma pessoa que veio aqui para... Olha, está lutando contra tudo e contra todos aí para mostrar isso. Não sei como é que ainda não desencarnar esse homem, porque ele é muito corajoso. Pro mal, né? Não, pro bem. Ah, pro bem? Ah, sim, claro, nossa. É. Certo, pro Ele está bem. protegido, né? Mas, veja bem, isso eu acho, né? Sim. Tem pessoas que acham que não, que é pro mal. Porque elas estão nessas bolhas, ela não pode fazer, está ali, não tem jeito de você tirar, meu filho. Vai ficar ali, vai no mundo espiritual assim, vai até aprender, né? A gente tem que abrir a mente para tudo. E ver que tem algumas coisas que são quais os valores que você dá na sua vida. Essa é a pergunta que a gente tem que ter dentro de nós. Qual é o meu valor? O que é valor para mim? Por exemplo, para mim, vou falar o meu exemplo, eu não sou ninguém, tá? Eu não sou ninguém. Mas o meu valor prioritário é Deus. Acima de qualquer coisa. É Deus. Depois vem uma sequência de coisas. Minha vida. A vida. A vida das pessoas é importante. Para outras pessoas não é isso. Qual é o valor? Então, muitas das coisas, as pessoas perderam os valores, né? Isso que a gente está vendo. Nós vivemos numa sociedade relativa, tudo é imediato. Hoje eu tive um paciente, eu sou dentista, e ele foi para fazer 2 canais, tá certo? Um que é até rápido de se fazer, dá para fazer até em uma sessão, mas o outro eu vou ter que demorar mais um pouco. Não dá para fazer em uma sessão só? Ele falou assim, meu senhor, tem dificuldade, mas não pode ser rápido? Não dá para fazer só de uma vez? Tá bom. Eu falei assim, meu senhor, tem 3, 4 sessões, eu não posso fazer, porque pode ter dor, às vezes eu faço mais devagar, talvez tenha pessoas que façam, eu não faço, porque meu jeito é esse. Aí eu vi, aí
saúde para mim. Vou deixar a radiografia aí? Se não, o senhor vai levar a radiografia. Pega a radiografia e vá com Deus. Você entendeu? Porque eu nem vou ligar mais. Espero que ele não volte. Por quê? Porque é tudo rápido. Sociedade, você bate, tudo é rápido. Só que tem algumas coisas que não são rápidas. Quer ver? Sua mãe se relacionou com seu pai num ato de amor. No dia seguinte você nasceu, foi assim que funcionou? Deus, o tempo de Deus é assim? O que aconteceu? 9 meses de espera para você nascer. Para você ter esse pensamento hoje, quanto tempo demorou desde que você nasceu até hoje? Foi rápido? Você tinha 1 mês de idade, agora já está com 45, foi assim que funcionou? Queria voltar para o mês de idade. Será que foi assim que funcionou? Ou teve uma maturação? Veja o tempo. E a gente quer tudo imediato. A sociedade está assim. E aí, quando não consegue imediato, vem algo chamado frustração. Já ouviram falar disso? Frustrados. E aí a gente vê um alto grau de problemas abandonando a vida. Jovens. Nós estamos com muitos jovens da nossa sociedade, as pessoas não tocam muito nisso, mas dando tchau para a vida. O que é isso, dando tchau para a vida? Nós estamos assim. Por quê? Frustração. Como é que eu vou me tornar um bom profissional? Depois de muito estudo, muita luta, muito trabalho, vou errar muito, vou errar. Vou acertar, vou errar, vou demorar um tempo para me tornar um bom profissional. O que a pessoa quer? Já saiu, já quer ser um bom profissional. Não dá. Existe uma maturação. Ah, eu quero ser um bom expositor espírita. Primeiro dia lá no curso do ESD, já quer ser um bom expositor espírita. Funciona assim? Acho que não. Existe uma maturação. Um trabalho. Agora, existe uma lei nisso aí, que é a lei do trabalho. Não é a lei do menor esforço. Não é? Eu planto 1 e vou colher 150. É assim que funciona? Eu plantei 1, eu vou colher 1. Se eu plantei 5, eu vou colher 5. Dá para entender? Nós estamos com um problema sério. As frustrações. Então, é digno de ter aquele que provoca escândalo? Né? O escândalo de hoje não ficará impune, pois sob a ação da lei de causa e efeito sofrerá o que fez o próximo sofrer. Você fez o próximo sofrer, vai ter que responder por isso. Né? Porque a gente, às vezes para cair na real, nós precisamos entrar no sofrimento, que é opcional para nós. Mas a gente entra nesse sofrimento. Para quê? Que sofre. Para ver se cai na real e volta para o caminho. Olha, eu sempre pergunto, o que é que vocês vieram fazer aqui, dentro de um centro espírita? Vieram por quê? Estavam felizes, é isso? Estavam felizes saltitando? Tem gente assim, né? Estava feliz e saltitando aqui por essa região. Vi a porta aberta aqui no centro. Vou dar uns saltos aí por cima, subir, nem entrou aqui. Foi assim que funcionou? Tem gente que é assim. Mas a grande maioria não é assim. Por que? Porque entra no sofrimento. Se afasta tanto das leis de Deus e de Deus, que aí cai no sofrimento. O sofrimento vem para a gente punir a gente? Não. É para a gente acordar. Onde eu vou agora com esse sofrimento? Onde eu vou? Quem é que vai me tirar esse sofrimento? Aí a gente vai buscar saídas para melhorar esse sofrimento. E é onde a gente entra? Dentro dos centros espíritas, em algumas religiões. A gente vai buscar, porque a ciência, ela nos dá saída para o sofrimento. A ciência materialista não dá saída para o sofrimento. Quem dá? Deus. Deus. E não custa nada.
O Evangelho de Jesus, ele não custa, ele é de graça. E se você começa a entendê-lo, você vai saindo desse sofrimento. Por quê? Algo muda você interiormente. Não é que o problema deixou de existir. O problema sempre vai existir. Aliás, as experiências, desafios sempre vão acontecer. Sempre vão acontecer, as provas. Mas a forma como você vai olhar aquilo vai ser diferente. Por quê? Você se modificou internamente. Para isso você tem que se modificar internamente. Intelectualizar, mas levar para o coração o entendimento. A partir desse momento você começa a vivenciar. Mas não adianta só no intelectual. Ah, Tereza, eu estou 40 anos estudando Espiritismo. E vai ficar mais 150 estudando Espiritismo. Por quê? Está no intelecto. O intelecto não resolve. Tem que levar para o sentimento. Colocar os ensinamentos na sua vivência, no seu coração. Depois aí ele começa a acontecer espontaneamente fora de você. A modificação é interior. Primeiro se modifica para depois fazer para os outros. Exemplificar. Está entendido? Primeiro eu descubro, conheço, me modifico. Como é que eu vou mudar o outro? Eu não consigo. Lembra que eu não consigo mudar? Mas eu exemplificando, posso fazer com que o outro pense duas vezes. Olha, aquela pessoa, ela é assim, realmente, olha, vamos mudar também? É assim que funciona. Né? Aquele que causa escândalo serve de instrumento à providência divina que utiliza das suas más tendências para aplicar corretivos àqueles que erraram no passado. Então a má tendência já do outro vai ser usada para você aplicar em você, para você aprender. Né? Decifrando a linha, cortar. Por que Jesus fala cortar? Eu acho Jesus fantástico. Quando ele fala sim, não, cortar. Ele, sim, não, gente, não é naquela pessoa que fica talvez. É mais ou menos. Eu acho que tal. Poderia ser, não é ou não é. Não dá para ser meio termo. Ou você é honesto, ou você é desonesto. Não dá para ser meio honesto. Dá para entender? Ou você é bom, ou você é mau. Não dá para você ser meio bom. Né? Ou você é virtuoso, ou você não é. Não dá para ser mais ou menos. É isso que a gente tem que ter em mente. Por isso que Jesus vem falar, corta o quê? O mal que tem em você. É isso que ele fala. Corta e afasta. Não queira ficar junto. Né? É um sentido alegórico que ele está falando. Lógico, não é para a gente ficar cortando mão, cortando perna, tirando o olho. Isso aí é alegoria. Significa para nós tirarmos o mal que existe em nós. Mas para isso, a primeira coisa é aceitar que existe mal dentro de nós. Porque se eu acho que eu sou boa, eu não vou achar que eu tenho maldade em mim. Se conhecer. Primeiro aceitar, existe mal dentro de mim. Eu sou uma pessoa, de vez em quando, tenho maus pensamentos em relação às pessoas, faço coisa, saio fora de mim, brigo. Eu sou assim. Eu sei que eu sou assim. Eu tenho que aceitar como eu sou. A partir disso, eu começo a cortar o mal que tem em mim, as minhas imperfeições. Eu tenho que reconhecer que eu tenho essas imperfeições. Se eu acho que eu sou boazinha, nunca vou ver. Né? Seria um absurdo se tomar pela letra. Claro, eu vou botar a mão, botar pé, isso não acontece. Significa que cada um deve destruir em si toda a causa de escândalo. Isso é de mal. Mal que tem dentro da gente. Que vícios, por exemplo, que nós temos. Nós, significa que eu também tenho. Todos nós temos. Por exemplo, egoísmo. Nós temos o egoísmo dentro de nós. Orgulho. Tem. Vaidade.
aí. Então a gente vê fofoquinha de vez em quando. Tem. De vez em quando eu caio nisso, gente. Eu tento sair disso, mas quando eu vejo eu estou nesse negócio. Tem duas pessoas conversando. Eu gosto de conversar sobre ideia, entendeu? Coisa, sei lá. Mas aí eu caio nisso, nessa armadilha. Tem duas pessoas conversando, falando mal do outro. Aí eu sento para tomar um café. Né? Vou tomar um café, comer um negócio. Quando eu vejo eu também estou falando. Olha, a pessoa também acha, olha aquele outro, você está. Então você tem que se policiar. Veja, são anos. E ali está. Isso é um outro centro. São pessoas falando do outro centro. Agora o que aconteceu comigo? Eu cortei e não vou mais. É a história de cortar a mão e não vai mais. Eu não vou mais aonde? Eu vejo as pessoas sentadas, vejo aquelas duas pessoas que eu conheço sentadas. O que eu faço? Dou a volta, vou lá para outro lugar tomar café. Por quê? Porque se eu sentar lá, o que vai acontecer comigo? E eu vou falar. Porque eu me seguro. O que acontece dentro de mim? Existe o mal. Existe o mal em mim. Falar mal do outro. Não é assim que funciona, não? Então o que eu estou fazendo? Tentando cortar em mim e fugir. Sexta-feira passada eu fugi. Sexta-feira, eu encontro na sexta-feira. Fugi, não estou mais. Graças a Deus, uma semana eu não consegui ficar sem falar de ninguém. Cortei. A expressão fogo eterno. Será que existe isso? O inferno? É uma expressão também, uma alegoria. Não existe isso. Nós, às vezes, estamos nesse fogo eterno encarnados. Vocês já passaram por isso? Situações da vida que parece que você está no inferno. Não é inferno, sua consciência está num lugar ruim. É isso aí. A gente passa até encarnado e desencarnado. Se a gente estiver malzinho, praticando mal, a consciência não está limpa, a gente vai afinizado para aquele local de consciências similares à nossa. Aqui, nós estamos aqui com consciências diferentes da nossa, cada um num grau evolutivo, fora daqui no mundo, são várias consciências. O que é consciência? Espíritos, né? Em vários tipos de, como eu posso dizer, de evolução espiritual, gente com muita bondade, gente péssima de última qualidade aí, muito mal, tem gente muito bacana, né? Nós estamos assim misturados. Mas no mundo espiritual não é assim que funciona. Nós vamos por afinidade. Então, para onde eu vou no mundo espiritual? Para os iguais a mim. Simples. Né? Então, se eu tenho dentro de mim um mal bastante, eu vou para consciências que estão nesse fogo eterno aqui, simbolicamente. Mal. Né? Ali o espiritismo não é que umbral seja o inferno, não é isso. É onde o local das consciências iguais. Então, umbral, trevas profundas. Eu gosto de lugar. Trevas profundas. Ai, não gosto. Eu sei que de outra encarnação eu vim de trevas profundas. Trevas profundas. Trevas profundas. Abismos. Né? Abissais, zonas abissais. Pior ainda. Zonas abissais. São trevas. Então, onde está? Minha consciência. Se eu cometi muita atrocidade, eu vou para esses lugares. Tá? Vou para lá. Se eu estou boazinha, melhorei um pouco, vou para o lugar onde estão os mais bonzinhos. Esse fogo é um símbolo. É simbólico. Tá? Para uma pessoa que acha que existe mesmo inferno e fogo, pode até ter criações assim, no mundo espiritual. A pessoa acha tanto que ela cria em sua volta esse tipo de coisa. Né? Recurso utilizado por Jesus usando palavras conhecidas na época. Jesus, a gente tem que, quando entender Jesus, tem que entender a época que ele estava falando, para quem ele estava falando, que época, qual é o entendimento daquela época, as palavras.
né? Fogo eterno. Escreveu o ponto extremo de sofrimento que padece aquele que pratica o mal. Essa é a expressão. Então, aquele que pratica o mal bastante vai para esse fogo eterno, que é a expressão. Onde é isso? Eu espero não voltar para lá, né, gente? Onde é isso? Não. Trevas profundas. Umbral é até pouco. Né? Umbral é onde nós consciências que tem que passar por uma purificação. A gente pode passar para o umbral? Pode. Nós podemos, por algum momento, passar pelo umbral, purificamos e saímos de lá. Nós podemos passar. Tá? Mas não é uma coisa ruim, para a gente se purificar. A existência do mal na Terra. Por que Deus permite o mal aqui, na Terra? Ele podia falar, Deus não tem mal aqui na Terra. Por quê? Tudo para o nosso aprendizado, gente. Você está passando por uma situação, entenda o seguinte, por que eu estou passando por essa situação? Qual é a razão que eu estou passando por essa situação? Essa é a pergunta. O que eu tenho que aprender com essa situação? O que eu tenho que aprender com essa situação que está acontecendo comigo? Qual é o entendimento espiritual que eu tenho que ter? Se eu, e ver o seguinte, fui eu que causei essa situação, por exemplo, atualmente estou vivendo uma situação que eu que causei para mim. Se eu não tivesse feito, não estava na situação que eu estou hoje. Eu que causei. O quê? Ambiçãozinha. 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 E aí a gente causa isso. Por quê? Eu que quis fazer, estou tomando a consequência. Então, o problema que eu estou vivenciando hoje, eu que causei nessa encarnação, pelas minhas escolhas? Se não foi, então veio lá do outro mundo, da outra vida, lá que eu estou para aprender aqui e me reequilibrar. É simples assim. Né? Em respeito ao nosso livre-arbítrio. Nós escolhemos. Aliás, nós escolhemos no mundo espiritual, nós escolhemos lá no mundo espiritual o que passaremos aqui, o que estamos passando aqui. Muitas das coisas que a gente passa aqui, nós escolhemos no mundo espiritual. Aqueles que têm condição espiritual de escolher. Porque quem não tem condição de escolher, alguém escolhe por você. Né? Alguém vai escolher por você. Você tem condição, você vai escolher e fazer o seu planejamento. E aqui eu escolho de novo. Posso mudar o meu planejamento que eu fiz lá? Posso. Dependendo da escolha que eu tome aqui. Tudo bem? Não é nada determinado. O que é determinado na nossa vida? Fatalidade. Determinismo. É o nosso desencarne. Isso aí vai acontecer. Não tem como sair disso. Isso aí é algo que já está determinado. O resto, tudo a gente pode modificar. Tá? O sofrimento resultante dos maus atos, ele conduzirá a criatura ao caminho do bem. Vai passar pelo sofrimento. Tem alguns relutando aí, né? Tem gente que reluta. Teimoso continua no sofrimento aí. Né? Não assume que fez coisa errada. Mas vai ter que aprender. Talvez numa outra encarnação. Né? E é assim que o mal, Deus tira o bem. O que Deus permite. Então, assim que o mal vai deixar desse mal que você vai passar, vai tirar o bem, que é o seu aprendizado. Quando aprendeu, gente, uma coisa, ou quando adquiriu uma virtude, você não perde mais. Você adquiriu aquilo, não tem como tirar de você. Se eu adquirir a paciência, não tem como tirar a minha paciência. Eu não adquiri, portanto, conseguem tirar a minha paciência, porque eu não tenho. Se eu adquirir a caridade, eu vou ser caridosa sempre. São as virtudes, eu não vou tirar mais de mim. Tudo bem? E nós estamos aqui para adquirir virtudes. Né? Reparação. Venha de onde vier, uma coisa certa, o escândalo exige reparação que deve ser proporcional ao mal causado. Se eu faço, eu vou ter que reparar. Tá? Vou ter que reparar aquilo que eu fiz.
É a lei de ação e reação de causa e efeito. Na linguagem evangélica, é o eu causei. Vem então um arrependimento meu. Eu tenho que cair no arrependimento. Mas não é só me arrepender. Ah, me desculpa. Não é só pedir desculpa e se arrepender. É você reparar aquilo que você fez. É isso aí, mais profundo ainda. Reparar. Não é só, desculpa, tá? Me arrependi, desculpa. Não, você vai ter que voltar para reparar. Quem planta a semente do bem, colherá o bem. Quem planta a semente do mal, colherá o mal. Simples assim. A escolha é nossa, contudo, uma vez lançada, seguirá o seu curso necessariamente. Eu escolho, lancei a semente, lancei do bem. Eu vou colher aquela semente do bem. Não adianta eu ficar plantando aqui coco e querendo colher abacaxi, melancia, não vai dar. É a semente que eu joguei é que eu vou colher. O mal durará para sempre? Será? Dentro do ser humano, para sempre o mal vai estar dentro da gente? O mal sendo necessário a justiça divina, existe uma justiça de Deus, né? Disse-á que ele durará para sempre, pois se desaparecesse, Deus estaria privado de um poderoso meio de punir os culpados. Mas, em realidade, não é assim que sucede, porque em mundos progredem moralmente e intelectualmente, há mundos mais evoluídos que o nosso. Nos mundos mais avançados, o mal não existe, portanto, não há necessidade de castigos. Castigos aqui não tem um bem ruim, mas passar por isso aí, né? O mesmo será com o planeta Terra quando passar para o mundo de regeneração e que o bem será próprio de nossas corações. Mundo de regeneração não é que a tônica será no bem. O bem e o mal estarão em equilíbrio. Hoje na Terra, o mal prevalece. O bem, existe o bem. Existe o bem aqui, mas o mal é que prevalece. No planeta de regeneração que a Terra está indo, vai equilibrar. Tá? Um planeta feliz, o bem vai superar, mas o mal ainda continua. Só em planetas celestes que planetas de espíritos, porque não tem mais mal. Tá? E a simbologia de cortar a mão? Se vossa mão é causa para cortar, não devemos tomar a mão da letra. Ela significa que todos nós devemos destruir nós por causa do mal. Nós já vimos. No dizer do Evangelho, arrancar o coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Jesus nada disse absurdo para quem quer que aprenda o sentido alegórico e profundo de suas palavras. É tirar o mal de dentro de nós. Mas eu não tenho. Tenho. Porque se não tivesse, onde você está indo? Não é aqui. Nós estamos juntos aqui. Né? Sinta afirmado. Sinta afirmado, desculpa, mas nós estamos nesse planeta, cara. E nós estamos juntos. É isso aí. Processo normal da evolução. Nós estamos nessa escadinha subindo aqui, ó. E vamos chegar a espírito puro como Jesus. Espírito de alta envergadura. Né? Essa é a nossa tendência, nós vamos chegar lá. Mas nós temos um trabalho, né? Vamos ter que subir a escada. É que nem aquela senhora aqui, quero parar. Não quero mais. Pode parar na escada? Não tem elevador? Pode parar na escada. Mas vai chegar uma hora que alguém vai chegar por trás de você e vai falar, vai, você vai ter que ir. Né? É através do amor. O sofrimento é apenas um recurso temporário decorrente do mal proceder do homem. Nós temos que aprender a amar. Essa é a oportunidade. Nós não aprendemos a amar. Nem a nós mesmos e muito menos o outro. Nós precisamos aprender a amar nós e o outro. Né? Tudo bem, gente? Acho que já ele parou sozinho.